Então, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura. Deuteronômio, capítulo 23. Tá? Vamos ler alguns versículos primeiro, e aí nós vamos pedir que Deus nos abençoe. Deuteronômio 23, verso 1. Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado membro viril, não entrará na congregação do Senhor. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíes do Egito, e porquanto alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem bem, em todos os teus dias, nem para sempre. Para sempre. Não abominarás o edomeu, pois é teu irmão. Nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Amém. Vamos orar? Ó Senhor, estamos aqui nesta noite para continuar a nossa jornada na Bíblia, lendo, Senhor, este capítulo 23 de Deuteronômio. Nós oramos para que o Espírito Santo nos ilumine, faça entender sua palavra, a mensagem desse capítulo para nós, e aplique na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Que assim seja, Pai Celestial. Amém. Amém. Para o Senhor louvor para o nosso bem. Amém. Então, meus irmãos, vamos hoje meditar rapidamente neste capítulo 23 de Deuteronômio. O que eu posso dizer para vocês, antes de nós começarmos realmente as explicações aqui, esse capítulo ele tem basicamente os seguintes assuntos, irmãos. Em primeiro lugar, nós temos uma exclusão de certos grupos aqui da congregação de Israel. Então, podemos dizer assim, os excluídos. Né? Então, essas leis que o Senhor estabelece, dizendo assim, essas pessoas aqui estão excluídas do culto. Nós temos, em segundo lugar, meus irmãos, algumas orientações, regras, essa é a segunda parte do capítulo 23, algumas orientações, algumas regras para a congregação ali, quando ela tiver de entrar na guerra. Então, no sentido de que Deus aqui estabelece, como ele estava presente com o seu povo, ele estabelece certas regras de purificação, para que então Deus não se desagradasse do seu povo. Né? Então nós temos aqui algumas dessas regras, aqui, dessas leis, e por exemplo o versículo começa a partir aqui do versículo 10, quando entre ti houver alguém que por algum acidente noturno, aliás, versículo 9 que diz, quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Naquele momento ali do exército, o exército vai sair para a guerra, então o Senhor está dando orientações ali de purificação. Então, primeiro nós temos os excluídos, depois nós temos aqui a questão de leis de purificação, quando o povo vai sair para a guerra, irmãos. Em terceiro lugar, nós temos a questão, irmãos, assim, humanitária, e isso vai aparecer também nesse texto algumas vezes aqui, apesar de ter esses excluídos, mas é muito interessante que se vier um servo, um escravo de outra nação, Deus ele ordena um tratamento ali, que o povo dele receba esse servo e não oprima esse servo. Né? Então, apesar de ter os excluídos, nós temos
ali a recepção dessas pessoas que vêm fugindo de um senhor opressor. Daqui a pouco nós vamos ver. Depois, irmãos, tem aqui várias leis também em que Deus lhe prescreve novamente a questão da purificação em relação ao culto, e temos também a questão novamente humanitária do necessitado ali, em relação, precisasse de um empréstimo em Israel, porque como Israel ali, o povo vivia da terra, né? Então podia acontecer uma safra ruim, alguma coisa assim, e a pessoa precisasse de um empréstimo, como deveria proceder? Tinha um empréstimo do povo de Israel, quer dizer, o credor, quando emprestasse para essa pessoa, como ele deveria proceder, e tinha um empréstimo para o estrangeiro, como o credor também deveria fazer em relação ao estrangeiro. Então você vê aqui a lei em relação ao escravo que vinha de outro país, e a lei de empréstimo, e como essas coisas têm a ver com ser cuidadoso com a vida do próximo. Daqui a pouco vamos explicar. E finalmente, irmão, nós temos aqui também as últimas leis, que é a lei do voto, que trata da sinceridade do povo diante de Deus em votar alguma coisa, fala da sinceridade. A lei, irmãos, novamente, voltando para a questão humanitária, quando a pessoa fosse passando por uma vinha, como ela deveria proceder, poderia comer ou não, o que poderia comer, como poderia fazer, e como o dono da vinha deveria se portar ali diante das pessoas que estivessem passando por aquela vinha. Então, a questão da fome, da necessidade de matar a fome ali naquele momento. Você percebe então que aqui nós temos leis, são leis diversas, mas são leis que vão abarcar a questão da pureza diante de Deus, e essa pureza inclui ser excluído certo tipo de pessoas, eram realmente excluídas certo tipo de pessoas, né? Mas tinha várias leis de pureza diante de Deus, mas em tudo aqui tinha, irmãos, apesar dessa exclusão, como eu falei há pouquinho, tinha a questão de ser humano, né? De zelar pela vida do próximo, de cuidar dos necessitados. E aí, quando nós olhamos para essa lei, veja, nós estamos olhando Deuteronômio. Deuteronômio é um livro que ele toma as leis que Deus já tinha dado e vai aplicando ali as circunstâncias em que o povo agora vai atravessar o Jordão e vai tomar posse da terra. Essas leis, irmãos, todas têm a ver sempre com o culto. Deus é o centro da vida, da cultura, da prática do povo em todas as áreas. E esse Deus, ele é santo, ele é puro, ele não quer na presença dele nada impuro, mas ele é amor. Deus é santo amor. E sendo santo amor, ele que salva o seu povo, ele que redime o seu povo, faz também com que o seu povo seja um instrumento dele para que esta graça, essa misericórdia, esse amor chegue também, inclusive a estrangeiro. Então vamos entrar aqui. Quando nós pensamos assim hoje, nossos dias, evidentemente, irmãos, essas leis elas não vão ser seguidas exatamente como estão aqui. Nós temos até vários momentos aqui na nossa igreja falado disso, da diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, nem toda lei vão aplicar para os nossos dias hoje, né? Mas os princípios, evidentemente, permanecem. Vamos para a primeira parte, então. Convido vocês aí a lerem de novo comigo a primeira parte, né? Em que vários tipos de pessoas são excluídas da congregação. O texto diz assim, primeiro versículo, aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na congregação do Senhor. Primeiro nós temos que pensar o que é aqui congregação do Senhor. Pode se referir a algumas situações, mas especialmente, irmãos, em relação ao culto e em relação à guerra, quando o povo então se congregava para o culto ou para a guerra, né? E essas coisas, na verdade, não estavam desligadas. Então, aqui se refere ao povo de Deus, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, se congregando diante do Senhor. Certas pessoas, então, estavam excluídas de participar dessa congregação, na lei aqui do Antigo Testamento. Esses que tinham os testículos trilhados ou membro viril cortado,
eram os eunucos, eram aqueles que provavelmente aqui se refere a pessoas que se castravam por causa da religião, por causa do culto pagão que tinha naquela época. Pode se referir a isso. E talvez por causa disso o Senhor exatamente coloca aqui. Essas pessoas, elas estão excluídas, né? Porque elas foram consagradas aos deuses pagãos. Mas é interessante nós observarmos, irmãos, que, de novo, o estrangeiro vai ser recebido e já aparece ali em Isaías uma visão mais benevolente com esses eunucos. E no Novo Testamento nós temos um eunuco ali que recebe o Evangelho em Atos dos Apóstolos, né? Então, essas leis, elas como que colocam assim, olha, elas mostram o princípio da exclusão por causa do pecado, por causa da idolatria, mas ao mesmo tempo a Bíblia vai mostrar que até o eunuco é recebido, quer dizer o que é? A graça de Deus. Então tem esses dois lados. O pecado exclui e nos exclui verdadeiramente da presença do Altíssimo Deus, mas quem nos, vamos dizer assim, nos reconcilia, faz com que nós possamos de novo nos unir a essa congregação santa, é Deus em sua graça. Então é muito importante nós olharmos para esse exemplo aqui do eunuco. Mas tem outros exemplos aqui de pessoas excluídas. Vamos ver. Versículo 2. Nem o bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. O bastardo provavelmente se refere a pessoas que nasceram de casamentos ilícitos, de relações ilícitas, especialmente ali em Levítico, capítulo 18, que trata dos casamentos proibidos pelo Senhor. Né? Então, o bastardo é possível que se refira a esse grupo de pessoas. E essas pessoas também, elas estão excluídas, irmãos, na lei aqui do Antigo Testamento da congregação, até a 10ª geração. Essa expressão até a 10ª geração quer dizer que está excluída mesmo. Né? Que não vão poder participar da congregação do Senhor. E, de novo, nós sabemos que mesmo essas pessoas no Novo Testamento, que tenham nascido de relações sexuais, de casamentos errados, relações ilícitas ou casamentos ilícitos, são recebidos pela graça de Deus. Eu quero enfatizar muito isso. Por causa desses pecados, eles são excluídos, mas na graça eles são incluídos novamente. Isso nós podemos observar nas Escrituras Sagradas. Versículo 3. Nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho quando saís do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, irmãos. Observemos aqui então que esse é outro grupo excluído, os amonitas e os moabitas, e Deus coloca aqui, porque foram povos que ou não receberam, não acolheram o povo de Israel, ou no caso dos moabitas até mesmo, eles amaldiçoaram, lembra de Balaão? Tentaram amaldiçoar o povo de Deus através de Balaão, aquele falso profeta, mas o Senhor reverteu a bênção em maldição. Como nós já conhecemos a história que aparece lá no livro de Números, eu estive lendo com vocês aqui há um bom tempo. E ele diz aqui, porquanto o Senhor teu Deus te amava, então não lhe procurarás nem paz, nem bem, todos os teus dias para sempre. Então esses povos estão excluídos, porque eles fizeram a maldição do povo de Deus. Vocês lembram de Gênesis, capítulo 12, quando Deus chama Abraão? O que ele diz? Benditos que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem. E entra aqui, irmãos. Esse é o povo da aliança. Um povo da aliança, quem amaldiçoa esse povo é amaldiçoado. No caso dos moabitas. Então, eles são amaldiçoados. É claro, de novo, entra a graça de Deus no Novo Testamento, em que todos os povos são chamados independentes. Né? Independente. Então, inclusive o estrangeiro, vou repetir de novo, o estrangeiro escravo vai entrar aqui e vai ser acolhido. Então, o que a Bíblia está mostrando é o pecado que exclui o povo de Deus da congregação, o povo de Deus não, o povo, ser humano da congregação do Senhor, mas a graça
recebe novamente. E é interessante nós observarmos que Deus não reverteu a maldição em bênção porque o Senhor amava o seu povo. De novo, a graça de Deus, porque nós sabemos, temos estudado aqui, que o povo de Israel era um povo também teimoso e pecador. Mas a graça do Senhor. Versículo 7. Não abominarás o edomeu, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na tua terra. Os filhos que lhes nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Ele está dizendo aqui, olha, vejam só. No caso do edomeu, que era os filhos de Edom, que era descendente de Esaú, que era irmão de Jacó, parente próximo, portanto, do povo de Israel, esses eles iriam receber, porque exatamente isso, diz aqui o versículo 10, é teu irmão. E os egípcios, até os egípcios não seriam totalmente excluídos, ainda que estivessem ali escravizado o povo, eles estavam ali na opressão do Egito, mas eles seriam recebidos porque eles foram acolhidos no Egito. Vocês lembram, né? Quando Jacó, junto com toda a sua família por meio de José, na fome, foi acolhido no Egito, e eles viveram ali tantos anos, tantos séculos, na verdade, e isso mostrou o quê? E Deus está dizendo aqui, como eles acolheram vocês, vocês o acolherão também, mas na terceira geração, irmãos, mostrando novamente a questão, em algum sentido ali, aqueles que abençoam o povo de Deus serão abençoados, e também tem a graça de Deus, porque os próprios egípcios eles oprimiram tanto o povo de Deus, mas na terceira geração eles poderiam então ser recebidos nessa congregação. Então, o que nós percebemos nessa primeira parte? O pecado exclui, mas a graça inclui novamente, né? Vamos continuar, meus irmãos. Agora, próximas leis em relação ao povo indo para a guerra, como eu falei para vocês, versículo 9. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Então, aqui o Senhor está dizendo, olha, não pode ter coisa má no meio do exército. O povo vai lutar contra os seus inimigos e essas coisas más, elas vão contaminar o exército e desagradar a Deus. Coisa má aqui não no sentido moral, mas como nós vamos ver no sentido cerimonial. No Antigo Testamento tinha muito isso, que era tudo simbólico. Então, cerimonialmente, o povo contaminaria o arraial, contaminaria o exército, e essas coisas então tinham que ser retiradas, porque Deus é santo. Agora, envolve também, irmãos, como nós vamos ver daqui a pouquinho, a higiene também, né? Ainda que tenha o lado cerimonial, mas há um princípio aqui de higiene que eu vou já mostrar para vocês. Versículo 9. Então vimos isso aí, que toda coisa má deve ser retirada. Versículo 10 diz, quando entre ti houver alguém que por algum acidente noturno não estiver limpo, sairá fora do arraial, não entrará no meio dele. Aqueles então que tiverem ali, meus irmãos, ali a saída do sêmen durante o sono, é isso que está se referindo aqui à Escritura. Então, eles estarão contaminados e eles devem se purificar cerimonialmente. Será que declinando a tarde, versículo 11, se lavará em água e em se pondo o sol entrará no meio do arraial. Então, isso contaminaria aquele homem e ele teria então que ser purificado, então voltaria ao arraial. Outra contaminação, versículo 12, também terás um lugar fora do arraial para onde sairás, e entre as tuas armas terás uma pá. E será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e virando-te cobrirás o que defecaste. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se aparte de ti. Veja que ele diz agora, quando alguém do exército fosse fazer, né? Gosto sempre que a gente fala, as necessidades. Então, ele iria lá fora e cobriria ali o que defecou com cavaria e cobriria. Isso é, claro, existe o lado da higiene, mas existe o lado também cerimonial, que aquilo contaminaria também. Deus, ele não se agradaria daquilo. Então, duas situações ali
que cerimonialmente tem a ver, claro, com a higiene, mas cerimonialmente também contaminaria o exército, e Deus diz assim, tudo era por causa do Senhor. O Senhor teu Deus anda no meio de ti, do teu arraial, para te livrar, entregar-te os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se aparte de ti. Irmãos, como é que nós devemos aplicar hoje aos nossos dias? Claro que essa lei cerimonial não tem valor exatamente assim para os nossos dias. Mas tem dois princípios aqui, né? O princípio da higiene, claro, a higiene continua valendo, tem esse lado aqui da higiene também, né? Mas tem o princípio, acima de tudo, irmãos, da pureza. Deus, Ele quer que nós sejamos santos. Então, Ele quer a nossa purificação espiritual. E nós temos uma guerra santa, que não é a guerra contra as pessoas, como era no caso de Israel, mas a guerra contra os inimigos espirituais. E nessa nossa guerra, que é a guerra da igreja, uma guerra santa contra o pecado, contra o diabo, contra a carne, contra os princípios do mundo, não contra as pessoas, mas contra tudo que é pecaminoso, nós temos que conservar a pureza pelo sangue de Jesus, pela confissão de pecados, pelo arrependimento, pelo crescimento da santidade. Então, nós não podemos, por exemplo, dizer que nós somos igreja, né? Essa é uma aplicação que nós podemos fazer. Mas manter o pecado entre nós e tratar o pecado como se fosse uma coisa normal. Porque o pecado é coisa séria. E o Senhor, estando conosco, Ele quer a nossa santidade. E Ele opera a nossa santidade pela graça do Espírito Santo em Cristo Jesus. Vamos continuar. Próximas leis agora, entrando já na lei humanitária, como eu falei para vocês, versículo 15, acompanhe comigo. Não entregarás o seu senhor, não entregarás a seu senhor o servo que fugiu do seu senhor, para se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas portas, onde lhe agradar. Não o oprimirás. Essa lei, então, irmãos, era a lei de um escravo que fugisse de alguma nação próxima e fosse se acolher em Israel. Por que ele iria se acolher em Israel? Em Israel tinha servos, tinha escravos, só que o sistema israelita, irmãos, esses servos, eles tinham muitos direitos, eles tinham muitas proteções. O Senhor não podia oprimir os seus servos, né, dentro de Israel. Mas fora de Israel, a coisa era diferente, né? Nem sempre essas pessoas eram bem tratadas, mas elas podiam sim ser maltratadas, tinha opressão. Então, uma pessoa que fugisse de um mau senhor e fosse se acolher em Israel, o Senhor prescreve aqui, o israelita, ou o povo em geral, não podia devolver essa pessoa, porque estaria devolvendo essa pessoa para a morte, para a opressão. Não, ele poderia ficar ali em qualquer lugar. Veja que apesar dos excluídos, tem os incluídos. Né? Os escravos eram incluídos. Os escravos estavam sendo ali oprimidos, eram incluídos. E o texto vai dizer o seguinte, então. Ele poderia ficar no lugar que ele escolhesse e não o oprimirás. Não vais fazer o que o Senhor dele estava fazendo. Aqui, irmãos, é a libertação que o povo de Deus traz na medida em que ele estabelece a vontade do Senhor, as leis do Senhor. Isso continua valendo para nós hoje, muito mais na glória do Evangelho já revelado na bendita pessoa de Jesus, porque nós estamos agora, né, no tempo da nova aliança, em que tudo foi claramente revelado. Nós somos o povo da libertação, não o povo da opressão. Se a igreja chamada cristã se unir à opressão, isso é uma contradição, porque a igreja deve ser da libertação em todos os sentidos, espirituais, irmãos, especialmente, claro, mas se está produzindo a libertação espiritual, não vai produzir a libertação social, a libertação da opressão dos grandes e dos poderosos. A igreja não tem que compactuar, evidentemente, com esse tipo de coisa. Aí o texto continua aqui, dizendo no versículo 17, não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita entre os filhos de Israel. Não trarás o salário da prostituta, nem o preço de um sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor. Aqui, novamente, volta um pouco lá para
para o exemplo do castrado, lembra que eu falei, foi a primeira regra, a primeira lei deste capítulo, que era a castração por causa exatamente de um culto. Aqui, irmãos, tinha as prostitutas cultuais. Os prostitutos cultuais também, prostituta e prostitutas, homem e mulher, que se prostituíam nos cultos pagãos. Isso era uma abominação, evidentemente, que em Israel o culto era santo. Né? Então o Senhor está dizendo aqui que isso não haveria entre eles, e nem eles aceitariam dinheiro ganho desta maneira, ímpia, promíscua, absurda, então, cultualmente, e então o povo de Deus deveria ser um povo limpo sexualmente também, conforme o 7º mandamento, evidentemente, irmãos. Então nós observamos aqui a pureza do culto e a pureza em todos os sentidos, aplicando aos nossos dias do Novo Testamento, que o nosso culto deve ser puro e deve também promover a pureza sexual, e não devemos compartilhar em nada com qualquer tipo de pecado dessa forma, irmãos, quebrando o 7º mandamento, que inclusive nós estamos estudando aqui domingo de manhã. Versículo 19: a teu irmão não emprestarás com juros em dinheiro, juros em comida, juros em qualquer coisa que se empreste com juros. Ao estranho emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão, na terra a qual vais a possuir. Então, aqui é outro detalhe, a questão dos juros. Deus aqui não está proibindo absolutamente o empréstimo com juros, mas Deus está proibindo o empréstimo com juros abusivos. Então, veja, observe, tinha o credor e tinha, então, aquele que empresta. No caso de Israel, como eu expliquei para vocês, era uma comunidade ali que vivia da terra. Então, tivesse algum problema, irmãos, de um israelita, ele iria pedir ajuda do seu irmão israelita. E este deveria emprestar o dinheiro a ele, ajudá-lo, sem juros, né? Porque ele estava ali necessitado, pedindo ajuda. Então, veja o lado das Escrituras sempre ajudando o necessitado, ou o escravo, ou aquele que está passando uma necessidade, né? Mas se fosse o estrangeiro, não, é diferente, aí cobraria juros. Por quê? Porque o estrangeiro, ele estava emprestando ali na questão do comércio, irmão. Não era por uma necessidade, mas era ali pelo lado comercial mesmo, e querendo lucrar de alguma maneira com aquilo. Então, aí nesse caso, cobraria juros. Quer dizer que a Bíblia aqui não está proibindo o empréstimo com juros, mas ela está falando contra a opressão ao pobre e os juros abusivos. Quer dizer, tudo que vai para o lado da opressão, aquele que tem dinheiro e ele usa o seu poder econômico para oprimir o necessitado, e para cobrar um juros exorbitante errado, ou para de alguma maneira mesmo produzir opressão, isso todo tempo tem aí, né, no nosso país, no mundo, no capitalismo, isso existe. Aí, irmãos, é pecado. É interessante, então, de novo nós notarmos como a palavra de Deus, ela diz assim, olha, Deus está de olho na opressão, Deus está de olho na opressão ao pobre, e de novo nós devemos aplicar nossa vida e na vida da igreja. A igreja de Jesus Cristo deve ser aquela igreja, como eu disse há pouquinho, que trabalha contra a opressão social, a opressão econômica, e que deve trabalhar em prol dos pobres e necessitados. Isso é bíblico, isso é cristão, isso é evangélico. Isso é do evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus produz esse amor, produz essa misericórdia, produz esse olhar para o necessitado, cheio de misericórdia. Versículo 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando pela tua boca. Então aqui, novamente, nós temos o princípio, irmãos, aqui da sinceridade diante de Deus. Aquilo que o Senhor Deus, aquilo que não é obrigado a votar, não era obrigado a votar lá, nem aqui também, mas o princípio permanece, ou seja, de que
tinha lá as leis mesmo, os compromissos que o povo tinha pelas estipulações da lei de Moisés, mas além disso, os votos, no caso, que eram voluntários, não era obrigado, mas se votasse, tinha que cumprir. Por quê? Porque aí, irmãos, é a questão da sinceridade com Deus. Deus é santo. Então, aquilo que o povo votasse, levando em consideração o Senhor como Deus verdadeiro e santo, eles deveriam cumprir os seus votos. Podemos falar da mesma coisa hoje, né? Não somos obrigados a votar, mas votando, devemos cumprir os nossos votos ao Senhor, por amor a Ele, em Cristo Jesus, respeito e reverência a Ele. E, irmãos, há um princípio mais abrangente ainda do que o voto em si, que é a sinceridade diante de Deus. Não podemos mentir ao Senhor, não podemos tratar o Senhor com indiferença, indignamente, tentando enganar o Senhor. Não pode fazer isso, né? Então, amando ao Senhor em Cristo, em gratidão a Ele, nós vamos sempre, pela graça, com o coração sincero, pela graça de Deus, nos apresentar diante dele, nas nossas palavras, procurar, pela graça dele, crescer em sinceridade e verdade diante do Senhor, em amor verdadeiro, mais e mais em Cristo Jesus, envolvendo as nossas palavras, a nossa vida inteira, pela graça do Senhor. E finalmente, irmão, nós temos 2 últimos versículos aqui que tratam de novo da questão humanitária, mas colocando o seguinte, o ponto aqui é o seguinte, tem a pessoa que tem ali muito fruto. Como ela deve agir em relação aos seus irmãos israelitas? Tá? Essa é a primeira questão. Agora, os irmãos israelitas, como eles devem agir em relação a esses que têm muito fruto? Essas 2 questões elas são importantes pelo seguinte, porque você tem ali o lado da possibilidade do pecado daquele que tem se manifestar em termos de egoísmo, ou seja, o que é meu, eu não dou para ninguém, é meu, é da minha família. Ninguém toque aí, né? Mas tem um lado também daquele que está necessitado, mas que ele pode avançar isso para o outro tipo de pecado, que é o pecado do roubo, é o pecado de ele tomar o que é do próximo. Então, a palavra de Deus aqui, nós vamos observar, é o equilíbrio bíblico que é muito impressionante. Existe o lado da generosidade, mas existe o lado também da honestidade. Então, quem tem, por amor ao Senhor, deve ser generoso, mas quem não tem, mesmo necessitado, deve ser honesto. Né? Então, veja, vamos observar aqui os 2 versículos assim. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo, até te fartares, porém não as porás no teu cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na terra, na seara do teu próximo. O ponto aqui é o seguinte, olha, existia ali um princípio geral no povo de Israel da hospitalidade, da generosidade, ou seja, entrou na vinha, o dono da vinha não podia ser egoísta, mas deveria ser generoso e hospitaleiro com seus irmãos, deixando que eles comessem aquilo que era a necessidade deles e se fartassem. É a bênção do Senhor e ele não deveria ser egoísta. No entanto, esses que estavam ali tirando não podiam colocar no cesto, porque aí estavam tirando a mais do que eles estavam necessitando naquele momento. Estavam levando, estavam roubando, percebe o equilíbrio? Então, nem egoísmo, mas também nem roubo. Né? Então, os 2 podem pecar. Então, é o equilíbrio bíblico. Então, você seja generoso e você que está necessitado, aproveite a generosidade do seu irmão, mas não abuse. Esse é um princípio que pode ser aplicado em muitas outras situações, né? Nós não abusarmos do nosso próximo, não abusarmos da generosidade do nosso próximo. Isso não é cristão, isso não é bíblico. E a mesma coisa em relação às espigas ali, então podia tirar com a mão, mas não meter a foice, porque também era roubo nesse caso. Estava tirando
o que é do próximo, mas apenas aquilo que realmente é necessidade para matar a fome naquele momento, para se fartar naquele momento, ok. Mas fora isso, era roubo. Então, o dono da vinha ou o dono da seara ali não poderia ser egoísta, mas aquele que estivesse ali passando não poderia roubar também, né? Então, irmãos, em termos de nossos dias, nós podemos dizer, veja, que o cristão deve ser uma pessoa generosa, deve ser hospitaleiro, generoso, mas também deve ser honesto. Por amor a Jesus, por amor a Cristo, em resposta à graça de Deus, nós devemos ser exemplo de pessoas generosas, mas honestas também. Isto é, nós não devemos ser egoístas com o nosso próximo, mas não devemos também abusar da generosidade de ninguém, né? Então, isso infelizmente existe muito no mundo, as duas coisas, né? Então, de uma pessoa ela querer apenas usar o seu próximo quando ela tem poder, e ela ser egoísta, ela oprimir, não dar o necessário. Mas pode também acontecer de alguém que tenha menos, mas conseguir acesso a alguém que tem mais e começar a manipular, a abusar, a roubar, a enganar aquela pessoa. Tudo isso é pecado. E tudo isso é contra Cristo e anti-evangelho. O evangelho, irmãos, nos faz olhar para o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, Deus foi generoso conosco, gracioso. Ele mandou o Filho dele e ele fez tudo em justiça. Deus é justo. Então nós, olhando para Cristo, nós vamos nos tornando também generosos, mas também justos. O princípio da generosidade, mas também da justiça, do amor, do respeito à propriedade, do respeito ao que é do outro. Então, se eu tenho propriedade, eu não vou ser egoísta. Se eu não tenho uma propriedade, eu vou, sim, receber o que de generosidade daquele que tem, mas nunca vou abusar dele. Porque Deus é gracioso e justo. A sua graça e o seu amor são justos e isso que nos ensina o Evangelho de Jesus também. Então, meus irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? Há muitas leis aqui e às vezes parece que uma lei não tem a ver com a outra, mas tem a ver sim, no sentido de que Deus ele está aqui nos ensinando que existe os excluídos, mas existe a graça. Que tem que haver santidade no povo de Deus. Que Deus não quer ver pecado entre nós, deve haver arrependimento, purificação, santificação em Cristo Jesus. Mas que também deve haver generosidade, não deve haver opressão, deve haver honestidade em Cristo Jesus, não deve haver impureza no culto. Várias coisas aqui que nós vimos, mas tudo se resume a amar a Deus e amar ao próximo, em resposta ao amor de Deus, à graça de Deus em Cristo Jesus. Assim nós podemos aplicar de uma maneira geral. Que Deus nos abençoe, irmãos. Convido vocês até em algum momento, talvez hoje ou durante essa resto da semana, a lerem de novo esse texto e meditarem, né, em vários princípios que estão aqui, que eu apenas abordei de uma maneira bem rápida, irmãos, e mesmo superficial, mas com a graça de Deus creio que deu para nós observarmos várias verdades aqui. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado que pudemos hoje à noite, pela sua grande misericórdia, bondade, Senhor, estudarmos um pouco, meditarmos um pouco nesse capítulo tão rico, tão maravilhoso. Senhor, aplica na nossa alma, pelo Espírito Santo, essas verdades, Senhor, nos nossos dias, nos dias da nova aliança, em que nós estamos vivendo já, que Jesus já veio. Muitas dessas coisas não podemos aplicar hoje em termos cerimoniais que eram, mas os princípios nos dá sabedoria e graça para entendermos e aplicarmos, sermos pessoas mais e mais santificadas em Cristo, no poder do Espírito, generosas e que ajudem, auxiliem, levem à libertação do Evangelho e a libertação em todos os sentidos como fruto do Evangelho, sim. E sejamos honestos em Cristo Jesus, em cada ação nossa, na graça de Deus, sinceros diante de Ti, sinceros diante do nosso próximo, para o louvor e honra do Senhor. Nós oramos assim em Cristo, Senhor. Nós agradecemos. Seja conosco mais e mais. Amém. Amém.
Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos agora orar baseado nesse trecho aí da palavra.